Deus é bom, Ele ouve nossas orações. Amém? Mateus 21, verso 28 ao 32. A parábola dos dois filhos, como está aqui. Texto curto, não vou demorar muito na mensagem hoje. A parábola dos dois filhos. Amém? Acharam? A palavra de Deus diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo, ele disse: vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque enviou João, veio a vós no caminho da justiça e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Amém, até aqui. Queridos, Jesus usou muitas parábolas para explicar ao povo alguns valores do reino de Deus. Jesus vivia num mundo, num lugar, onde as pessoas, em geral, eram bastante religiosas. Os judeus, por conta do contexto, da pressão que eles viviam ali naquela terra, até hoje assim, eles se apegavam muito à sua fé. E tinham muito orgulho delas. Até hoje tem. Somos filhos de Abraão. Nós temos a lei, temos a aliança, temos o templo. Tudo aquilo lá fazia com que eles se achassem a última bolacha do pacote. Eles tinham uma grande, vamos falar de soberba espiritual. E uma grande confiança na mecânica da religião a qual eles viviam e praticavam. E Jesus, nesse contexto, muitas vezes, ele prega, ele avisa, dando valores que diferenciavam um pouco de alguns valores que as pessoas tinham como importantes na época. Para eles achavam que Deus achava certas coisas valiosas. Jesus fala: não, Deus não acha isso valioso, Deus acha isso valioso. Jesus trouxe toda aquela burocracia religiosa para coisas simples. Por isso que o Evangelho de Jesus não é uma teoria, uma teologia, uma fórmula mágica. Eles são palavras de vida para serem vividas. Não é para você ficar entendendo só. Entender é bom também, é importante para você viver. Se entender e não viver não adianta nada. É para entender e viver, e praticar, e inserir aquilo dentro da sua existência diária, do seu dia a dia, da sua forma de crer, de ver, de viver, de relacionar-se, tudo mais. Aqui ele conta uma parábola de 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Os 2 filhos receberam uma ordem: trabalhar na vinha. Os 2 vão trabalhar na vinha. Chegou para o primeiro e disse para o primeiro: vai trabalhar na vinha, hoje na minha vinha. O que era normal. A vinha era do pai, era deles também. Era normal que o filho fosse ajudar o pai. Então era dia dele trabalhar na vinha. O pai não pediu nada diferente, nada esquisito, nada fora do que fosse o normal do que o pai falasse para o filho. Não pediu: olha, vai subir a montanha mais alta do mundo. Não, vai trabalhar na vinha hoje. Só isso, simples. Vai fazer só isso. E ele fez o quê? Ele disse: não quero. Filho rebelde, né? Chegar para o pai, naquela cultura, falar não quero, era levava uma, ficar 3 dias com a cara inchada. Não quero, não vou. Mas depois, arrependido, foi. Tem uma versão da Bíblia que fala assim: mas pensando melhor, foi. O outro filho falou de igual modo: vai trabalhar na vinha também. E respondendo: eu vou, Senhor. Olha que bonito. Vai trabalhar na vinha. Vou, Senhor, todo reverente.
todo bacaninha, todo bonitinho, todo engomadinho. Não, eu vou. O pai podia pensar, filho ruim, filho bom. Né? Pela abordagem. Esse aqui é bom, esse é ruim. Só que esse segundo, que parecia tão prestativo, tão solícito a atender à vontade do pai, ele não foi. Não foi. E Jesus pergunta aos seus ouvintes: qual dos dois fez a vontade do Pai? Qual dos dois correspondeu à expectativa do Pai? Qual dos dois que no fundo acabaram agradando ao seu Pai? E disseram eles: o primeiro. Óbvio, julgamento óbvio, foi o primeiro. Ele falou que não ia, mas depois se arrependeu e foi. Então o outro falou que ia, mas depois não foi, então não cumpriu, não obedeceu, então não atendeu à vontade do Pai. E Jesus depois então coloca a sua colocação. Olha, gente, baseado no que eu acabei de falar, na resposta que vocês me deram, eu digo para vocês que os publicanos, que é cobradores de impostos, e as prostitutas entram adiante de vós no reino de Deus. Olha que palavra que Jesus dá para esse pessoal. Porque eles eram religiosos, eles eram, eu não como essa carne porque essa carne é impura, eu não entro naquela casa porque aquela casa é impura, quando eu passo uma cidade de gentil, eu saio, sacudo o pó dos meus pés, para nem aquele pó contaminado se pegar em mim, eu pego e tomo aquele banho ritual de purificação. A coisa que você mais vê em Israel é os lugares onde os judeus se purificavam com água. Todo lugar tem isso aí lá, as ruínas, você vê, todo lugar, toda cidade tem um monte disso aí. Se lavavam para tirar a contaminação até do pó que vinha de um lugar onde gentil pisava, cheio de frufru, cheio de coisa. Esses judeus representavam o segundo filho. Eu vou, Senhor. Quer dizer, eles falavam que iam, falavam que queriam fazer, mas não faziam a vontade de Deus. O primeiro que falou, não vou, não quero saber do Senhor, não, estou fora, aí. Mas depois ele aconteceu o que com ele? Ele se arrependeu e foi. Por isso que Jesus diz que os publicanos e as meretrizes vão adiante. Porque a questão não é se você é ou não é religioso, se você faz as obrigações religiosas ou não. A única forma da gente conseguir estar em comunhão com Deus, da gente conseguir estar andando na luz de Deus, irmãos, é o arrependimento. Arrependimento, ele é você admitir diante de si mesmo e de Deus que você errou. E a culpa é sua. É minha. Essa é a parte mais complicada. Você fez aquilo? Não, não fiz. Se não tem como negar, eu fiz, mas eu fiz porque a culpa é do outro lá, Entendeu? A culpa nunca é nossa. Ninguém fala assim, eu errei, a culpa é minha. Pode bater. Nós não fazemos, é difícil, né? Fala sério, não é difícil? Porque nós temos um negócio dentro de nós chamado ego, um egão, bem grandão. E a gente não quer ofendê-lo, a gente não quer magoá-lo, então a gente fica tentando protegê-lo. E a gente não quer admitir o nosso próprio erro. Irmão, é doloroso admitir que errou. É doloroso admitir que você fez bobagem. E a culpa é tua, admitir que você tem ciúme, que você tem inveja. É duro você admitir que você às vezes é ganancioso, que você é soberbo. Ninguém gosta de ser confrontado com isso. Eu não gosto, não. Detesto. Mas quantas vezes o Espírito Santo de Deus fala ao coração da gente, nos revela. Porque a missão do Espírito, também é convencer. Convencer, não acusar. Quem acusa é o diabo. Convencer-nos do nosso próprio pecado. Ele nos convence. Não apontando o dedo como quem acusa, mas ele mostra
revela para você olhar e ver: meu Deus, eu errei. Eu errei e entendo a gravidade, as consequências do meu erro. Estou arrependido. Quer dizer, eu entendo que errei, entendo a dimensão da bobagem que eu fiz, que eu estou fazendo, e de fato eu não quero fazer de novo, eu não quero isso na minha vida, eu não quero, rejeito isso, eu não desejo isso, eu me arrependo, eu jogo fora, eu lanço fora de mim isso que está acontecendo, eu me arrependo. Mudança de mente, mudança de atitude. E quando isso acontece, irmãos, quando há arrependimento, acontece o milagre de Deus. A palavra diz assim: aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, não se arrepende, jamais prosperará. Aquele, porém, que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Arrependimento. O primeiro filho, não vou, mas se arrependeu e foi. O outro, vou, e não foi. Então, não importa o que disseram, o que foi dito, o que foi falado, ou a aparência do que foi mostrado. A atitude interior, que foi o arrependimento do primeiro, foi que gerou a sua obediência, que fez com que ele fosse à vinha depois e cumprisse aquilo que o pai havia pedido que ele fizesse. Por isso que Jesus diz que os religiosos viram a pregação de João Batista. E a pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista clamava no deserto, clamava às pessoas em todo lugar que ele ia, e a mensagem dele era simplesmente essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era o que João pregava. E as pessoas que ouviam a mensagem de João eram batizadas no Rio Jordão, e o batismo era um sinal de arrependimento, era um sinal de reconhecimento da culpa, reconhecimento da incapacidade de redimir-se por si só, e o desejo de que Deus, por sua graça, os purificasse, os lavasse da sua imundície. Era o arrependimento, batismo para o arrependimento. Então, quando a mensagem de João chegou naqueles lugares, as pessoas que ouviram João e que foram até ele e foram batizadas no Rio Jordão, eram pessoas desse tipo que Jesus disse: eram prostitutas, eram publicanos, era gente que para os judeus religiosos era gente imunda, gentinha mesmo. Eles usavam termos pejorativos para esse pessoal, chamavam essa ralé imunda, eles falavam assim. Mas essa ralé imunda aos olhos deles se arrependeram, e com certeza eles vão entrar na frente de vocês, se é que vocês vão entrar, mas eles vão na frente, eles vão adiante de vocês. Por que eles vão adiante? Porque eles ouviram a palavra e eles se arrependeram, foram batizados, preparados, esperavam. O batismo simbólico de João era um batismo de esperança por aquele que viria após João e de fato lavaria os pecados, que é Jesus Cristo. Então essas pessoas, na esperança da redenção que vinha por Jesus, ouviram João e foram arrependidas. Ele foi o precursor, o que preparou o caminho. E como é que João preparou o caminho? Para que as pessoas chegassem a Jesus, pregando o arrependimento. O arrependimento. De você olhar para si mesmo e reconhecer as próprias culpas. Essa semana eu conversei com uma moça, e ela conversando comigo algumas coisas, trabalha lá perto da gente, então sempre que ela tem alguns problemas ela gosta de conversar comigo. Ela estava contando algumas dificuldades na vida dela, problemas de família, muita briga, muita intriga, muita fofoca, aquela coisa toda, e o negócio está feio lá. E ela falou assim: eu estou com mágoa, estou com raiva, estou com ódio de um monte de gente, tal. Falei: puxa vida, coisa ruim, né? Isso não é uma coisa boa, né? E ela falou assim: eu estou querendo outras coisas assim, mas sabe, a coisa parece que está tudo travado. Falei: mas fica travado mesmo, né?
Porque você falou que todo mundo lá é culpado. Todo mundo fez coisa errada. E você? Você não fez nada? Será que dessa família toda tão má, você é a única santa? Imaculada? Pensa bem. E veja o que você tem falado e o que você tem feito. Porque, às vezes, você está fazendo igual aos outros. Não diferente ou melhor. Presta atenção, veja bem. Tudo bem que podem até dizer coisas verídicas, terem aumentado coisas, enfim, fofoca é isso, né? Uma lente de aumento que aumenta o que é pequeno, aquela coisa toda. Mas e você? Será que você não tem nenhum tipo de culpa? Será que você tem direito de guardar mágoa no coração dessas pessoas? Será que você também não as magoou? Ela parou para pensar, ficou assim, ficou meio chorosa, aquela coisa toda. E falei assim, olha, Jesus disse uma coisa certa vez: perdoai e ser-vos-á perdoado. É uma versão que eu gosto, essa versão que eu tenho essa palavra, a tradução, é soltar e soltar-vos-ão. Se você não solta, você fica preso. Por exemplo, ela está tentando engravidar faz um tempo. Ela não consegue. Mas não consegue mesmo. Está amarrada aí, ó. Você não deu, não vai e não deixa aí. Fala assim, minha filha, arrependa-se, reconheça o seu pecado. O pecado dos outros, deixa Deus tratar com os outros. O seu pecado, que é o seu pecado, reconheça-o. Reconheça o que você tem feito de errado. Reconheça a sua culpa nessa história. Perdoe todo mundo. Perdoe todo mundo. Perdoa geral. Assim como você pede para Deus te perdoar também. Perdoa as nossas, assim como perdoamos os nossos. Não é assim a oração do Pai Nosso? Pois é. Faça isso. Faça de coração. Ore sobre isso, pense nisso. Se você fizer, quem sabe, daqui a um tempo, não muito distante, você vai chegar para mim e falar: pastor, eu estou grávida. Porque enquanto você não resolver essa questão, dificilmente alguma coisa boa vai acontecer com você. Você se fecha para a bênção, você fecha o outro da bênção, e a bênção não cai, querido. A gente pode fazer oração, bota a mão, pode ser eu, pode chamar os correntes dos 200 mil pastores aqui, ó. Se você quiser chamar todo mundo, não adianta a gente orar por você. Deus quer abençoar você, eu quero que você seja abençoado. Só que se você não deixar essas coisas acontecerem com você, é como se você colocasse uma capa impermeável, a bênção não cai, não te molha. Ela passa reto e não molha você. Não adianta. Pode jogar óleo ungido que você quiser aí, essas coisas todas que o pessoal fala por aí, não vai adiantar nada. É você que tem que olhar para si mesmo, reconhecer o seu próprio erro. Eu errei, a culpa também é minha. Erraram comigo, mas eu errei também. Você reconhece: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoe, eu perdoo todo mundo também. Eu até pedir perdão para Deus, não perdoar os outros. Não vai funcionar. A oração já diz. Entendeu? Me solta, eu solto os outros, o Senhor me solta também. Então faça assim. Aí sim, irmão, feito isso, a bênção acontece. A bênção acontece. Isso vale para quem está doente. Tem gente que está doente às vezes, passando um monte de problema de enfermidade, e tem um problema de enfermidade físico, mas a causa é essa aí, irmão. A pessoa está agarrado ali na coisa e não solta. Enquanto não soltar, você pode botar qualquer um problema por ele, não vai ficar curado. Mesmo com remédio, viu? Mesmo com remédio de farmácia, remédio de hospital, não cura. Que a pessoa está amarrando, está amarrada, dá remédio, só fica ali, entendeu? Enrolando, mas não resolve. Na hora que a pessoa libera, que a pessoa reconhece, ela liberta, ela, pronto. Aí acontece. Puf! A coisa funciona. A benção vem. O milagre, puf! Desenrola. Às vezes a tua vida, querido, está enrolada. Você tenta e não dá certo. Vai daqui, vai de lá. Tem coisa que às vezes não dá certo mesmo. Não vai ver com o seu pecado ou o meu pecado, não. É coisa que não dá certo, faz parte da vida. Mas tem coisa que sua vida faz 1, 2, 3, 4, 5 anos que a coisa não vai, não prospera e não acontece. O que está acontecendo? Verifica isso aí. Olha para dentro de si mesmo diante de Deus e veja se não há alguma coisa.
Vê se não há em você algum caminho mau, como diz o Salmo 139. Vê se não há um engano, um erro, não há um pecado oculto. Vê se não há uma mágoa, um ódio aí, cruado dentro de você. Arrependa-se e vá. Arrependa-se. Deixe Deus, deixe o Espírito Santo falar com você e trazer quebrantamento. Não tenha medo, porque quando é do Espírito Santo, é doloroso, mas é libertador. Não é uma coisa que traz pesar, que traz angústia, não, traz libertação. A coisa mais gostosa que existe é você chorar diante de Deus. Porque Deus, chorar diante de Deus é o Deus que você chora e Ele te consola. Então é um choro de redenção, é um choro de restauração, é um choro de cura, é um choro de libertação, é um choro de vida, não um choro de morte. Não é choro de depressão. É de solução, de resgate, de restauração, de vida. Por isso que o clamor de João Batista era esse, o clamor de Jesus, nos discípulos depois. Quando perguntaram para Pedro, no primeiro sermão depois do Pentecostes, que faremos, pois, irmãos? O que Pedro disse para o povo? Arrependei-vos. É a mensagem de todos eles. E é a mensagem de hoje para mim e para você também. É fazer essa revisão dentro da sua própria alma e pedir para o Senhor Jesus, diante dele: Senhor, se você reconhecer que tem uma coisa errada na tua vida, não fica jogando a culpa para ninguém não, viu? Assuma a tua própria e faça como Davi. Davi fez muita burrada na vida, e a Bíblia não esconde as burradas de Davi, mas a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi era um homem que quando ele errava, e ele errou, hein? Ele errou, fez bobagem, que Jesus amado. Mas Davi, quando confrontado com o seu pecado, sabe o que ele dizia? Eu pequei, eu somente. Saul, que era o rei que veio antes dele, que Deus rejeitou, mesmo tendo ungido e abençoado para ser um grande rei também. Sabe por que Deus rejeitou Saul? E quando Saul fazia uma bobagem, e ele era repreendido pelo profeta Samuel, ele dizia: não, mas sabe o que é, profeta? É que o povo me pressionou. Mas o povo, a culpa era sempre dos outros. Ele nunca assumia as culpas daquilo que fazia, ele botava nos outros. Por isso que Deus o rejeitou. Por isso que Saul perdeu o reino. E Deus passou ao homem segundo o seu coração, longe de ser perfeito Davi. Davi não era de forma alguma perfeito. Como eu, como você, não somos perfeitos. Mas o que ele tinha, que Deus gostava nele, que fez com que Deus falasse: esse homem é um homem segundo o meu coração. E Deus continuou honrando Davi até depois da morte dele, dizendo assim: olha, eu não vou fazer isso com você, cabra safado, por causa de Davi, por amor de Davi, meu servo, viu? Olha, por causa de Davi eu não vou destruir esse negócio aqui. Por causa de Davi eu não vou, por causa de Davi. Olha que amor Deus tinha por Davi. E por que Deus tinha tanto apreço por Davi? Porque Davi era um homem que Deus sabia que podia contar com ele. Deus fala: Davi, tu errou. Eu errei, Senhor. Botava a cara no pó, rasgava a roupa, ficava lá, chorava de verdade, dizendo: eu pequei. Pode bater, Senhor. Leia os Salmos para você ver. Era a grande virtude de Davi. Maior virtude de Davi era essa. Não era de ser guerreiro, de ser herói, nada disso. Era de ser um homem de coração quebrantado. Ele mesmo escreveu num dos Salmos: Senhor, um homem de coração quebrantado e compungido, tu não resistirá. Alguém que chega diante de Deus com o coração quebrantado e compungido, Deus não resiste. Deus perdoa, Deus abençoa, Deus restaura, Deus cura, Deus renova, Deus transforma, Deus dá vida a todo o coração quebrantado. Todo o coração quebrantado. Talvez a nossa oração hoje, minha oração, nossa oração, fosse: Senhor, me perdoe e dá-me um coração quebrantado. Um coração sensível às minhas próprias faltas, aos meus próprios pecados, para que eu os veja, os perceba e possa rapidamente deixá-los, não escondê-los,
não guardá-los ali né? Que às vezes a gente está fazendo coisa errada, irmão. Sabe o que a gente faz para compensar? Fica mais religioso. A gente, quando está fazendo bobagem, vem mais na igreja, aumenta o dízimo, né? Fica fazendo gestos externos, religiosos, mais ainda, para encobrir alguma coisa maior. Como a história dos 2 filhos, Deus não se impressiona com isso, viu? Melhor você falar, não vou, mas se arrepender e ir, do que falar para Deus, vou, e depois não ir. Quem fez a vontade de Deus? O primeiro. Por quê? Porque se arrependeu. Que Deus faça, que a gente entenda isso, deseje isso, irmão, porque eu digo para você uma coisa: o segredo de uma vida espiritual vitoriosa, realmente forte, realmente vibrante, é o coração quebrantado. O coração quebrantado é aquele que reconhece a sua fraqueza, limitação e pobreza. Por isso que ele é forte. Daí Paulo dizia mais tarde, quando sou fraco, aí é que sou forte. Por quê? Porque ele estava quebrantado. O espinho na carne deixava o homem sempre quebrado, quebradinho, igual arroz de quinta. Porque ele era Paulo, meu. Grande Paulo. Saulo era Saulo, grande Saulão, doutor da lei, fariseu, erudito, sabia tudo, um monte de coisa. O cara era o cara, cidadão romano, ele era muito bom. Por isso que quando ele se converteu, ele mudou o nome dele para Paulo. Paulo significa pequeno. Em contraponto com o grande, ele virou pequeno. Menos pequeno, ele era grande ainda. Tanto que as revelações tão grandiosas que ele teve, aquele espinho na carne, é para que ele não se ensoberbecesse e achasse que ele era mais do que ele era. Por isso, quando você é forte no Senhor, é quando você está quebrantado. Quando está quebrantado diante de Deus, é a sua hora mais poderosa, é a hora mais forte da tua vida, é a hora da unção poderosa, não é a unção do triunfo, não, é a unção do quebrantamento. Por isso que foi melhor para o Brasil perder assim na terça do que ter ganhado da forma como estava. Porque se houver arrependimento, vai ter coisa boa lá para frente. Se não tiver, estamos perdidos. Mas para o meu, para o teu coração, Deus quer que nos dê vitória. Deus quer que a gente seja muito abençoado. Deus tem assim bênçãos incontáveis para derramar sobre mim e sobre você. Coração quebrantado, meu irmão, Deus não resiste. Abre teu coração para Ele. Deixa Deus quebrantar você. Peça que Ele faça isso de coração sincero. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai destravar a porta, vai quebrar um monte de coisa, vai fazer uma coisa tremenda na tua vida. O que estava amarrado vai desamarrar. O que tinha que ir embora, vai embora. E o que tem que vir de Deus vai vir na sua vida. Amém? Quero orar por você, encerrando, finalizando. E eu quero fazer um convite especial hoje para a gente, como igreja. Simbolicamente, vem aqui na frente. Não é um outro, não, todo mundo mesmo. Fica ninguém no banco, não. Henrique, Toninho, desce, vem cá, todo mundo. Pode vir aqui. Nós como pessoas, indivíduos, cada um de nós pessoalmente, nós também como igreja, temos que às vezes confessar nossos pecados como igreja, né? Nossas omissões, nossos erros, nossos pecados, reconhecê-los diante de Deus. Não somos aquela maravilha, não. Temos muita coisa para aprender, muita coisa de que nos arrepender, mas pedir ao Senhor, ao Espírito Santo: Senhor, quebranta meu coração, me faz enxergar, que eu possa ver, para que ao cair de joelhos diante de Ti, o Senhor me levante. Não eu, você, mas o Senhor nos levante, com mão poderosa, com braço estendido, para curar, para restaurar, para fazer de nós um vaso novo,
vaso novo. Lembra daquela música aqui? Eu quero ser Senhor amado. Você conhece? É a música que fala mais ou menos disso. Quebra minha vida, Senhor. Faz de novo. Se arrepender é permitir que Deus nos molde outra vez e faça de mim, de você, não um vaso remendado, mas um vaso novo. De novo. E de novo se precisar. E de novo outra vez. Não tem problema. Mas que Ele encontre em mim e em nós um coração quebrantado. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque só Tu és santo. Só Tu és perfeito e verdadeiramente santo. Nós, eu e cada um de nós somos pecadores, sim, Senhor. Omissos, rebeldes, soberbos, preguiçosos, arrogantes e tantos outros pecados estão em nossa vida, em nossa alma. Guardamos rancor e mágoa, Senhor, ódio. Amaldiçoamos ao invés de abençoar. Cobiçamos. Roubamos. Defraudamos. E tantas coisas, ó Deus, acontecem. E nossos sacrifícios humanos não podem trazer redenção sobre nós, Senhor. Minhas obras, mesmo as obras mais lindas religiosas que eu possa fazer, não podem apagar o meu pecado ou pagar o preço pela minha alma. Só o Senhor Jesus pode. Só o seu sangue precioso pode me perdoar, me purificar de toda a minha iniquidade, de todo o meu pecado. Por isso, Senhor, hoje nós estamos aqui neste altar, toda a igreja, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo o nosso pecado, o meu pecado, como pessoas e como igreja também. E, ó Deus, arrependidos, nos colocamos diante de Ti, perdoando, Senhor, aqueles que nos magoaram, nos ofenderam, nos roubaram, nos tripudiaram, nos humilharam. Perdoamos, Senhor. Perdoamos, Senhor. Queremos mandar para longe do nosso coração, da nossa alma, todo o ódio, toda a mágoa, toda a ira, todo o sentimento de vingança. Saia da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. Rogamos, meu Deus, que o Senhor agora nos perdoe de todos os nossos pecados. Nos purifique de todas as nossas culpas, Senhor. E dá-nos todo dia um coração humilde e quebrantado, reconhecendo sempre a nossa fraqueza e limitação, para que, como disse o apóstolo Paulo, quando sou fraco, aí é que sou forte. Que aprendamos que somos fracos, sempre somos fracos, todos os dias somos fracos em nós mesmos, e que possamos viver diariamente essa fraqueza, essa pobreza, para sermos, como diz a Tua palavra, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Que possamos viver essa simplicidade, humildemente, todos os dias, para que, fortalecidos na força do Seu poder, possamos, ó Deus, de fato, ver a Tua glória, a Tua majestade, o Teu poder se manifestando em nós e através de nós, para que a glória seja sempre Tua, o louvor seja sempre Teu, para que, ó Deus, possamos bendizer-Te sempre, e a nossa vida seja sempre uma expressão do Teu amor e da Tua glória. Por isso, Senhor, diariamente, que o Teu Santo Espírito venha quebrantar, venha falar ao nosso coração, tornando-nos sensíveis aos nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, para que possamos prontamente nos arrepender, confessar e deixar todo pecado, toda iniquidade, todo mal, para que em nós resida o poder de Deus e a glória de Cristo. Que assim seja comigo, Senhor, que assim seja com o Teu povo, com a igreja aqui reunida. Santifica-nos no poder do Seu Espírito Santo,
santifica-nos no poder da tua palavra, limpa-nos por ela, Senhor, e faz com que a tua graça, que o teu poder e amor se manifestem poderosamente em nossa vida. Nós oramos juntos, desejando isso, pedindo isso, humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Que assim seja contigo.